Olá, queridos alunos, reiniciando nossos estudos, compreendendo a doutrina espírita, especificamente dos espíritos, vamos continuar tratando sobre uma das leis mais importantes que nos foi legado pelo mundo espiritual, que trata da lei de liberdade. Vimos que não temos a liberdade plena nas aulas anteriores e que essa liberdade ela é restrita e depende muito de nossas escolhas. E como de costume, sempre deixamos uma pergunta no ar. Tudo que realizamos ou tudo que escolhemos já está previamente determinado? Não tem nenhuma responsabilidade nossa, já que já vem pré-determinado? O destino já está traçado? Tudo é destino? Veremos. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, ativar o sino para receber notificações de novas postagens e se estiverem gostando dos vídeos, dá um like pra gente. E para iniciar esse assunto, nós vamos tratar primeiramente de uma das partes da liberdade que pouca gente gosta, aliás, gosta de fugir dela. É aquela que nos equipara a quase deuses. Não aquela ideia que fala, vós sois deuses, que Cristo teria dito que aquilo é um grande erro, um grande equívoco, quando é falado que o Cristo teria dito que nós seríamos deuses. Não, aquilo foi um diálogo lá no Sinédrio de Jesus com os juízes, dando aos juízes a condição de que eles seriam deuses porque ele tinha o poder da vida e da morte daqueles que ele estavam julgando. E um equívoco enorme as pessoas dizerem que Jesus teria afirmado que éramos deuses. Não, não somos deuses, não. Somos espíritos em um processo de evolução. E aí, para que possamos atingir esse processo de evolução, fazemos escolhas. E essas escolhas, que nos coloca na cadeira de deuses, é a palavrinha chamada livre-arbítrio. O livre-arbítrio é que temos o poder decisório em nossas mãos. Então não adianta querer culpar o Criador, culpar as suas leis, quando as escolhas recaem sobre o seu autor. Logo, o controle de nossas vidas está nas mãos de quem? Nossa. Então, se nós fazemos as nossas escolhas, é claro que o resultado também nós iremos responder. Então, aquela ideia de plantar abacaxi e querer colher rosas é inviável. É claro que se você planta abacaxi, você vai colher abacaxi. Se plantares rosa, vai colher rosa. Então, as nossas escolhas é que determinam o nosso amanhã. Já vimos também que o sofrimento que experimentamos tem a ver com as nossas más escolhas, ou seja, o uso do livre-arbítrio que nos foi legado para que possamos dar o destino da nossa vida. Então essa é uma questão interessantíssima quando falamos em livre-arbítrio, e os espíritos vão nos responder lá na questão 843 a 845, que a liberdade de pensar assegura o direito de obrar, razão porque nasce ali o pleno poder de escolha, estando circunscritos no limiar do desenvolvimento das faculdades. Logo, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Por outro lado, ainda que o espírito carregue certas predisposições, ainda assim cabe às escolhas, eventual arrastamento não resistível é de sua inteira responsabilidade. É muito importante entendermos isso. Não há que se colocar na mão dos espíritos determinadas ações, não há que se colocar na mão de um dirigente, de um líder espiritual determinadas ações. Toda ação que nós praticamos é de nossa inteira responsabilidade. E se nós somos arrastados para o mal, note, arrastado para o mal, é porque faltou o quê? A vontade de resistir a esse arrastamento. Isso nos cabe sim. E aí aquela historinha de que nós gostamos de fazer como boas vítimas que somos, de dizer que, olha, isso aconteceu por causa de fulano, por causa do espírito, ou por causa daquele velho amiguinho obsessor. Isso não é verdade. Isso é uma grande balela, isso está revestido aí ao sentimento de vítima para justificar os seus atos impensados. Então, mesmo que eu tenha alguma atitude baseada em algo que alguém me orientou a fazer, se isso traz alguma consequência, essa responsabilidade é minha. Porque eu poderia seguir a orientação ou não. Então, o poder final está nas minhas mãos. Então, sobre o espírito, exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhe as manifestações. Daí vem que, nos mundos em que os corpos são menos materiais do que a Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, o instrumento não dá a faculdade, ou seja, o corpo não dá a faculdade ao espírito. Além disso, cumpre se distingua as faculdades morais das intelectuais,
Tendo um homem o instinto do assassino, seu próprio espírito é indubitavelmente que possui esse instinto e que lhe dá. Não são seus órgãos que lhe dão. Semelhante ao bruto, e ainda pior do que este, se torna aquele que nulifica o seu pensamento para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de se premunir contra o mal. Nisso é que incorre em falta, porquanto assim procede por vontade sua. Lá na questão 846, é onde o mundo espiritual tira essa percepção equivocada, essa percepção da vítima, pobre coitada, que obrou por culpa de alguém. Não, você obrou porque você desejou obrar, porque você não refletiu a sua ação, porque você não fez uma análise de sua ação. Então, quando eu falo, quando eu penso, quando eu ajo, note, quando eu, sempre quando eu, não é quando o outro, é quando eu. Então, quando eu reajo a determinada situação, quem é o causador do mal-estar ou do inconveniente? Sempre somos nós, sempre. Então, nós precisamos fazer um exame rigoroso de nossas atitudes para entendermos que tudo que ocorre em nossas vidas somos os autores, somos artífices dessa criação. Logo, as consequências teremos que responder. E ele faz um alerta em relação ao organismo. Não é o organismo que dita o que você vai fazer, o que você não vai fazer. É justamente o espírito. O livre-arbítrio está na liberdade que é dada ao espírito de escolher o seu destino. Agora, ele nos adverte, existe uma questão que você não vai responder, que você é inimputável. E quando é isso? Ele fala lá na questão 847 e 849. As anomalias das faculdades isentam o ser encarnado de responsabilidade, eis que não é senhor do seu pensamento. Então, as anomalias orgânicas, a anomalia do cérebro, impede de você reagir porque você não vai refletir a sua ação. Logo, você não pode ser responsabilizado. E a própria legislação dos países, de modo geral, isenta essa responsabilidade, nos chamando de inimputáveis. Porém, ele adverte, o espírito sofre por efeito desse constrangimento de que tem perfeita consciência. Este é o caso da ação da matéria sobre o espírito. Ou seja, o espírito não está doente. Quem está doente é o instrumento. Logo, se o instrumento está doente, o espírito sente esse constrangimento, mas o espírito não está adoecido. Ao contrário senso, o ser que prejudica suas faculdades pelo uso indevido de qualquer forma de vício não estará isento de responsabilidade, eis que deu causa, diferentemente do selvagem, que tem responsabilidade ao nível do desenvolvimento de suas faculdades, ainda que o instinto seja predominante. Logo, quanto maior for a capacidade de pensar, maior será a sua responsabilidade. Então, essa ideia de eu agi porque eu estava sob efeito do álcool, da droga, enfim, de qualquer mecanismo que vicie, isso não justifica. Por quê? A origem disso tudo foi você ter se lançado ao vício, ter se lançado ao uso de substâncias que vão entorpecer a sua reflexão. Mas, ainda assim, isso não é motivo de isenção de responsabilidade. Não socorre ao ser os obstáculos sociais que dificultam o desenvolvimento de suas faculdades, pois tem a responsabilidade de evitar esforços para romper as barreiras que lhes são impostas. Então, essa ideia, eu não tive oportunidade, eu sou ignorante porque não pude fazer isso, pude fazer aquilo. Não, isso não é verdade. Você se manteve na ignorância porque desejou. Tal qual o espírito. Somos criados simples e ignorantes. E se nos mantemos em um longo período dentro da ignorância, é por vontade de quem? Nossa, o desejo nosso, porque eu não quis progredir. Claro que as consequências disso eu terei que responder. Então, essa ideia de não sou responsável porque a sociedade ou o meio não me permitiu o crescimento, isso é tentar se enganar, pois o que lhe faltou foi evitar esforços para romper essas barreiras. Que mesmo a sociedade levantando muros contra você, você tem o dever de lutar para escalar esse muro e ultrapassar essa dificuldade. E a fatalidade? Existe? Será que fatalidade existe? Vamos ver lá na questão 851 o que ele nos responde. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações,
O espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquear, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Ou seja, espírito não tem força para fazer com que eu desista de um posicionamento ou de uma ação. Não tem força. Isso é vontade minha, desejo meu. E nenhum espírito, qualquer que seja a sua graduação, não poderá interferir nas minhas decisões, porque o livre-arbítrio cabe a mim essa escolha. Então, os bons espíritos podem me sugestionar bons pensamentos, boas ideias, mas ainda assim a decisão final é sua, de seguir esses bons ensinamentos. Por outro lado, maus espíritos podem também sugestionar você a fazer coisas erradas, mas também cabe a você dizer não. Exatamente o que ele vai abordar logo em seguida. Um espírito mau, isto é, inferior, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias. Exatamente isso que a gente costuma dizer. Essa ideia, fiz porque o obsessor me levou, fiz porque o espírito me conduziu, isso é balela, isso não é verdade. Você só é levado a cometimento de um deslize moral por vontade própria, por desejo seu. E não venha com essa conversa, essa história que foi influenciada por um espírito, que isso não é verdadeiro. Você foi porque você se permitiu ser. E é claro que o mundo espiritual negativo vai se aproveitar da sua má tendência, da sua inclinação para o mal, para amplificar aquela ação. Mas lembre-se, a vontade, o desejo é meu. O controle da minha vida está em minhas mãos. Não está na mão de outro, não está na mão de espírito. Espírito não tem esse poder de interferir em nossas vidas. Quando eu sou arrastado, sou porque assim desejo. Então ele fala aqui que a fatalidade, ela existe unicamente na questão da escolha que você fez ao reencarnar. Ou seja, eu escolhi passar por determinada prova. Então existe uma fatalidade que é justamente a que eu vou ter que passar. Então nós exercemos o livre-arbítrio quando vamos encarnar, ao escolher as provas porque vamos passar, e também quando estamos encarnados, se vamos ceder ou não a algum arrastamento, quando vamos escolher o nosso próprio destino, quando vamos escolher o bem ou o mal. Note, como bem ela falou, nós fazemos escolhas. Na erradicidade, é ali que estabelecemos essa relação, é ali que dizemos que prova desejaremos ser submetido para sermos testados. Então, onde está a culpa do Criador? Pelas nossas escolhas lá na erradicidade, por ter uma amplitude de visão muito maior do que a matéria, dizemos, eu quero passar por esta prova. E quando eu sou bem-sucedido, o mundo espiritual aplaude. Quando não sou, retorno ao educandário. Então é simples a regra, não tem mistério nenhum, não tem mágica, não tem condenação, não tem exigências divinas para nos castigar. O que existe são escolhas que fazemos, livre-arbítrio, que nos é colocado sabiamente em nossas mãos para podermos decidir. E ele nos fala lá na questão 852, complementando essa ideia. O infortúnio que se assiste em seres com uma certa frequência pode estar associado às provas que livremente desejou passar, mas na grande maioria das vezes está ligado a erros de avaliação ou escolhas mal elaboradas, mas nunca ao destino. Ou seja, ele tira fora a ideia de destino e te mostrando que sempre a responsabilidade das ocorrências em nossas vidas estão ligadas diretamente às nossas escolhas, a livre-arbítrio. Vamos pensar no mundo material. Se eu resolvo investir num determinado segmento e faço uma má avaliação, uma má escolha, um mau projeto, uma má elaboração, uma má estratégia, é claro que o resultado será negativo. E é claro que eu terei prejuízos. Logo, onde está a ação do mundo espiritual nessa escolha? Onde está a ação dos espíritos, ainda que ignorantes ou obsessores? Nenhuma. Ela partiu do momento em que eu decidi que faria determinada escolha ou determinado investimento. As ideias falsas que fazemos das coisas nos levam a ser bem ou mal sucedidos, de acordo com o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir antes a sorte ou o destino os insucessos que experimentamos do que a nossa própria falta.
É certo que para isso contribui algumas vezes a influência dos espíritos, mas também o é que podemos sempre forrar-nos a essa influência, repelindo as ideias que ele nos sugere quando mágico. Lá na questão 852, nota de Kardec, onde ele mostra se existe alguma influência de espírito, note, é num percentual muito mínimo. Por quê? Porque a decisão final da escolha daquele pensamento sempre é minha. A decisão de tomar um caminho, ou construir, ou adentrar em um projeto, sempre será minha. Que história é essa de culpar o mundo espiritual? Que história é essa de consultar o mundo espiritual? Como devo fazer? Aí procurar os videntes, aqueles que têm o poder de enxergar o amanhã. O vidente não tem essa possibilidade de fazer essas escolhas, ou te dizer qual o melhor investimento fazer. Nenhum vidente pode fazer, e quando assim o faz, é leviandade. Está te levando a buscar ou a ir de encontro ao infortúnio por escolha sua, porque sim, o vidente não tomou ação, ele só sugestionou você e você aceitou essa sugestão. Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o é o instante da morte, chegando esse momento, de uma forma ou de outra, a eles não podeis furtar-vos. Dos perigos que nos ameaçam, quando chegado o momento derradeiro, não haverá como nos furtar, mas os que provocamos, a este sim, não há como considerarmos obra de Deus, respondendo pelas consequências na condição de um suicídio involuntário, cabendo ao homem prover-se de precauções para evitar a morte, visto ser dotado de instinto e de preservação da vida. Lá na questão 853 e 854, ele mostra que a preservação é uma lei, é a lei que nos mantém, que nos assegura a continuidade de nossas vidas. E se eu me coloco em risco, se eu me coloco em posição que efetivamente aquele evento vai ocorrer, onde está a culpa de Deus? Que história é essa de destino? Não estava previsto esse destino. A sua má escolha ou a sua imprudência é que te levou àquele resultado fatal, e não porque havia um projeto fatal. E note como ele bem coloca, quando eu assim ajo, quando eu assim me coloco em risco, eu acabo respondendo pelo suicídio involuntário. Da causa e a natureza do perigo, quase sempre suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou da negligência do cumprimento de dever. Qualquer que seja, sempre são armadas pelo próprio ser que, ao ultrapassá-los, colhe lições em benefício rumo ao Criador. Deus, por essa forma, exorta o espírito a cair em si e a se corrigir. Então, os equívocos, os erros que nós experimentamos, têm uma finalidade também. Qual a finalidade? Fazer com que haja o aprimoramento do espírito. Sim, porque sem experiência, o espírito não evolui. Joana de Anjos só chegou onde chegou, Bezerra de Menezes só chegou onde chegou, por uma série de equívocos que ultrapassou, por uma série de experiências que teve que realizar, e algumas boas e outras más. Então, tornou-se santo? Não tornou-se santo. Chegou à condição de espírito superior, mas porque passou por todas as fileiras das experiências, porque experimentou todas as agruras da vida material, até compreender o sentido de tudo isso e evoluir e fazer boas escolhas. É só por isso que se tornar espírito evoluído. É uma condição que todos nós podemos alcançar. Aliás, devemos almejar. Por quê? Porque cabe a nós as boas escolhas. Não adianta você querer, pretender resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Claro que não. Se eu quero um resultado diferente, eu preciso modificar o que estou fazendo. Eu preciso fazer ajustes nessa equação para que eu tenha um resultado diferente. Então, entenda, manter as mesmas coisas e esperar resultado diferente é infantilidade, é uma falta de inteligência, porque não obterá. É matemática isso. No planejamento reencarnatório, as escolhas do gênio de sua morte são associadas ao gênio de sua vida. Razão porque sabe que essa escolha lhe acarretará maior probabilidade de morte do que outra. Muita miúde tem um homem o pressentimento do seu fim, como pode ter o de que ainda não morrerá. Esse pressentimento lhe vem dos espíritos seus protetores, que assim o adverte para que esteja pronto a partir, ou lhe fortalecem a coragem nos momentos em que mais dela necessita. Pode vir-lhe também da intuição que tem da existência que escolheu ou da missão que aceitou e que sabe ter que cumprir. Então, esse pressentimento de morte ou final dessa existência pode ser intuído pelos espíritos,
Mas, de um modo geral, está escrito dentro do nosso script esse final. Nós temos essa percepção. O que nos cabe é nos amoldar a este momento, aceitá-lo com passividade. Entendemos que só estamos trocando de roupagem, deixando tal qual a borboleta, né? Estamos deixando o velho casulo para ganharmos asa e nos libertar. O temor da morte está ligado à cultura do ser que não aprendeu a compreendê-la. Assim não é o espírito, mas o homem que teme, pois para aquele significa a sua libertação, e essa compreensão traz uma paz e desejo de voltar para a casa celestial. Porque é natural. O Etienne de la Boétie nos fala sobre a servidão voluntária, e nos fala que nós acostumamos com esse aprisionamento e temos medo de sair. Platão nos fala sobre isso na caverna, a história da caverna em que ele narra que o homem tem medo de sair para a luz porque ele não sabe o que lhe espera e por isso ele volta correndo para a caverna, ele não se permite sequer olhar para fora. No momento que ele ganha a liberdade, ele compreende que é chegado o momento derradeiro de abandonar aquela condição de escravo e se libertar. Essa é a mensagem que os filósofos nos deixam, de compreendermos que a verdadeira liberdade está em abandonar esse casulo pesado, cansado que carregamos para ganharmos a iluminação. Então os acidentes podem e devem ser prevenidos, evitando algumas vezes, porque a lei da preservação assim impõe. Entretanto, quando o momento derradeiro se apresenta, nada pode resistir. Assim, a fatalidade verdadeiramente só existe quando há um momento em que deveis aparecer ou desaparecer nesse mundo. Então ele nos responde que a fatalidade não existe. Isso é uma grande criação humana, até para fugir das verdades que tanto nos agride. Porque sim, a verdade nos cega, a verdade nos amedronta, porque a verdade joga por terra todas as nossas fantasias, todas as nossas ilusões, todas as nossas criações em defesa de nossa imaginação. Tem até um ditado, né? A mente mente. Então a mente mente muito para a gente, para que a gente possa tentar se justificar. Mas a fatalidade, nenhuma verdade existe nela. Nem tudo que sucede está escrito como costumo dizer. Um acontecimento qualquer pode ser a consequência de um ato que praticamos por livre vontade, de tal sorte que, se não houvesse praticado, o acontecimento não teria dado. Imagina que queima os dedos. Isso nada mais é senão resultado de tua imprudência e efeito da matéria. Só as grandes dores, os fatos importantes e capazes de influir no moral, Deus os prevê, porque são úteis à depuração e instrução, não podendo ser deixar de observar que fatos que devem acontecer são ligados ao planejamento reencarnatório, e a este não haverá qualquer interferência do plano espiritual. Então, notando que aquilo que está planejado no plano reencarnatório irá acontecer, sim, independentemente da vontade dos espíritos, porque eles não interferem nisso. Então, se eu vou ter uma gravidade, desenvolvimento de uma anomalia física, ela irá ocorrer, porque está dentro do planejamento reencarnatório, e independentemente de tratamentos ou independentemente de interferências espirituais, esse evento irá eclodir, sim, porque está dentro do planejamento reencarnatório. O que nos cabe nesse momento é compreender, nos amoldar a essas leis e aceitar pacificamente o evento que está para ocorrer. Então esse exemplo que você deu, trazendo aqui o texto do Livro dos Espíritos, só as grandes dores, os fatos importantes e capazes de influir no moral, Deus prevê porque são úteis à depuração e instrução. Aí você pode estar se perguntando, mas por que uma dor, uma doença grave pode influenciar na moral? Sim, a forma com que você lida e passa por esses grandes acontecimentos na sua vida tem a ver com a moral, tem a ver com a resignação, a transformação do ser, as mudanças que vão se operar no espírito em função daquela doença no corpo físico. Isso tem uma influência muito grande e é por isso que é importante. Agora, os pormenores da nossa vida, as coisas pequenas que acontecem no nosso dia a dia, isso não está previsto no nosso planejamento reencarnatório. E muito menos sofre a influência de espíritos. Então essa ideiazinha que é uma falta de conhecimento, dizer que tropeçou porque o obsessor empurrou, que cortou o dedo porque o obsessor influiu e ele cortou o dedo, isso não é verdade. Então nós observamos que um dos grandes problemas da doutrina espírita está no desvirtuamento das lições legadas pelo mundo espiritual. Então nós criamos fantasia, nós criamos mentiras e abraçamos essa mentira e vendemos essa mentira.
Olha, eu estava andando na rua, de repente o obsessor me empurrou e eu caí. Quebrei uma perna. O que tem a ver o obsessor com essa história? Absolutamente nada. Não tem nenhum sentido, não tem nenhuma ligação. E eu desafio a qualquer um a encontrar dentro da doutrina espírita alguma afirmação em contrário do que eu estou afirmando. Porque não são afirmações minhas, são afirmações que são trazidas do livro dos espíritos. São os espíritos superiores que nos falam dessa não interferência em nosso dia a dia dos espíritos. Então entendam, compreendam que é ignorância atribuir uma falta de atenção minha ao obsessor, uma falta de cuidado ao obsessor, uma falta de diligência ao obsessor. Nenhuma interferência do obsessor nesse sentido. Muito ao contrário que há a falta de conhecimento meu, que é mais fácil dizer que a minha imprudência está na mão do obsessor do que eu assumir uma responsabilidade. Isso que nós estamos conversando está na questão 859A do Livro dos Espíritos. E lá na questão 860 ele nos fala: pode o homem pela sua vontade ou por seus atos fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se reciprocamente? Isso é uma pergunta que ele faz. Pode, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Acresce que para fazer o bem, como lhe cumpre, pois que isso constitui o objeto único da vida, facultando-lhe impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Então ele está dizendo que nós interferimos em determinadas feituras, em determinados planejamentos? Sim, foi traçado que o meu final seria com um grave sofrimento. Porém, eu levei uma vida altiva, eu levei uma vida na prática do bem, eu levei uma vida sendo um ser caridoso, eu levei uma vida tendo bons pensamentos. Como será esse final? Será tão doloroso assim? Ou será uma passagem branda, tranquila? Como Chico terminou? Como foi o final de vida de Chico? Lembram? Então, observe que nós podemos modificar. Ainda que ele teve uma infância bastante sofrida, bastante dolorosa, passando nas mãos de diversas pessoas, trazendo sofrimento, maculando, gravando uma certa mácula em seu espírito, nem por isso ele se tornou um mau ser. Nem por isso ele fez mais escolhas. Logo, o seu findar foi um findar, como se costuma dizer, né? Um findar de passarinho. Morreu como um passarinho. Ou seja, fez a transmutação para o mundo espiritual de uma forma tranquila. Por quê? Porque fez boas escolhas, porque fez um caminhar diferente daquilo que, de um modo geral, era convidado a fazer. Ele disse não ao mal, e por isso ele colheu os frutos de ser acolhido em paz, com tranquilidade. Ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassino? É lá na questão 861 que é feita essa pergunta de Kardec que faz ao mundo espiritual. Ele responde, não. Escolhendo uma vida de luta, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que o crime precederá quase sempre de sua parte a deliberação de praticar. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la ou não. Se soubesse previamente que, como homem, teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado. Ficai, porém, sabendo que ninguém há predestinado ao crime e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade do livre-arbítrio, sempre o livre-arbítrio. Então, a ideia de o senhor é um assassino, eu posso corrigir esse caminhar? Claro que eu posso. Então, eu posso vir no meio que vai me suscitar a cometer determinadas atitudes ruins, mas eu posso dizer não àquela situação. Exatamente. Os sucessos materiais da vida e os atos da vida moral não se confundem. A fatalidade que algumas vezes há só existe com relação aos sucessos materiais, cuja causa reside fora de vós e que depende de vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem, que por consequência tem sempre a liberdade de escolher no tocante, pois a esses atos nunca há fatalidade. Então ele está te mostrando que existem certos eventos que fogem do controle do homem. Mas o evento moral, essa é uma construção humana. E as escolhas nos cabem. Como o exemplo que eu dei de Chico e suas escolhas. Poderia ele se revoltar, se rebelar pela sorte que teve, vamos chamar de sorte, né? Pela sorte que teve as famílias que ele foi alocado? Poderia sim
poderia ser um ser desajustado, poderia ser um ser Revoltado. imoral, revoltado. Né? No entanto, não. Muito pelo contrário. Todas aquelas agruras, todo aquele sofrimento serviu para quê? Para modelar aquele espírito, para fazer com que aquele espírito compreendesse e fizesse escolhas de uma boa trajetória. Ainda que os costumes e regramento social enveredem o homem para a aceitação, cabe a ele, e somente a ele, a escolha de aderir ou não. Não quer isso dizer que o homem deva afrontar sem necessidade aquela opinião, como fazem alguns em que há mais originalidade do que verdadeira filosofia. Tanto desatino há em procurar alguém ser apontado a dedo ou considerado animal curioso, quando acerto em descer voluntariamente e sem murmurar, desde que não possa manter-se no alto da escala. São os homens, e não Deus, que faz os costumes sociais. Se eles a estes submetem, é porque lhe convém. Tal submissão, portanto, representa um ato de livre-arbítrio, pois que, se o quisesse, poderia libertar-se de semelhante julgo. Então, quando nós fazemos determinada escolha de estar num ambiente social, note, uma escolha. Nós desejamos ali estar. Mas como somos alijados ali por qualquer razão, ou por declínio econômico, ou porque não estamos ajustados àquele agrupamento, note, foi uma escolha nossa de estar ali. E aquilo, por ser uma escolha, não deve nos ferir, não deve nos afrontar. Muito ao contrário, aceitar com naturalidade a saída daquele ambiente, a saída daquele local. Isso está na questão 863, onde ele nos mostra que todo o regramento social não tem nada a ver com Deus. É uma construção puramente humana. Os homens que fazem a escolha, e nos cabe estar ou não naquele ambiente. Homens ditos de sorte, na grande maioria das vezes, estão ligados à condução de que dão ao empreendimento, mas nunca esquecendo que para alguns o sucesso está ligado a provas que o levam a sucumbir quase sempre, pois fiam-se em suas destrezas e abandonam a prudência recebendo os revés cruéis de suas astúcias. Lá na questão 864 a 865. Assim, alguns espíritos hão escolhido previamente certas espécies de prazer. A fortuna que os favorece é uma tentação. Aquele que, com o homem, ganha, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e para a sua cupidez. Então, te mostrando que a riqueza, o sucesso, o estar na mídia, o estar nos mais vistos, estar viralizado na mídia, como muitos buscam, algumas vezes é uma prova e cruel prova. Porque se assim se chega, ascende ao topo, esse topo tende a nos levar para baixo. Aí reside o insucesso daqueles que atingiram o sucesso, porque não saberão fazer a descida. Aprenderam a subir, mas não sabem descer. E aí ficam igual criancinhas gritando presos naquele patamar e vendo o deslocar, o cair e sem saber se defender. Então note que o sucesso pode ser um insucesso do espírito. A fatalidade parece presidir aos destinos materiais de nossa vida, também é resultado do nosso livre-arbítrio ao escolhermos a prova. Quanto mais rude ele for e melhor a suportar, tanto mais se elevará. Os que passam a vida na abundância e na aventura humana são espíritos pusilâmicos, que permanecem estacionários. Assim, o número dos desafortunados é muito superior ao dos felizes desse mundo, atento que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Eles veem perfeitamente bem a futilidade das grandezas e o gozo. Acresce que a mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, quanto mais não seja pela ausência da dor. Logo, a boa estrela, ditada por alguns, não passa de meras superstições e alegorias. Então, olha ele te mostrando na questão 866 e 867, e a sorte, ela não existe. A sorte, que chamamos, é uma construção. Se você obra no sentido de um progresso, você obterá. Você precisa colocar seus talentos, adquirir talentos para atingir aquele sucesso. A advertência que ele nos faz não é obrar para o sucesso, é como estar naquele sucesso, como se envolver naquele sucesso, sem que aquele sucesso possa perturbar a sua evolução, o seu progresso. Chegamos ao final de mais esse episódio, esperamos que vocês tenham gostado e que possam compreender que tudo reside em nossas escolhas e que a fatalidade, ela não existe.
que tudo tem a ver com planejamento. Sejamos amoldados à lei do Criador e façamos boas escolhas. Nos veremos no próximo encontro e que a paz do Mestre Jesus habite em nossos corações. Fiquemos em paz.